Bom dia, essa é a nossa primeira aula da revisão geral e a primeira coisa que a gente vai discutir é o que existe no universo. Não adianta você tentar aprender ciência se você não entender de que as coisas são feitas. Então, para a gente primeiro entender de que é feito o corpo humano, como é que ele funciona, como é que funcionam as plantas, os animais, como é que funciona a química e a física, a gente tem que entender de que tudo isso é feito. E pode parecer de início que tudo é feito de coisas muito diferentes: osso, tijolo, folha, areia, terra, cristais, diamantes, gases, líquidos e assim por diante. Mas se você for examinar bem, você vai ver que todas essas coisas, por mais diferentes que pareçam, são feitas de apenas duas coisas. Absolutamente só duas coisas no universo inteiro. Essas duas coisas são matéria e energia. Tudo que existe no universo, tudo que existe no universo é feito de matéria e energia. Você, seu corpo, o planeta onde nós vivemos, o Sol, todas as estrelas, as nuvens, os carros, o queijo, a comida que você come, a tia Nonoca, né, que mora aí, que é sua vizinha, seu Jair, que é aquele cara chato que mora na esquina, o seu cachorro Petete, tudo, o ar que você respira, tudo, absolutamente tudo que existe é feito dessas duas coisas, matéria e energia. E aí você me pergunta, professor, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. Ou melhor, é tudo aquilo que tem tamanho e peso. Ou ainda, é tudo que tem peso e ocupa lugar no espaço. Mas professor, está muito complicado. Vamos entender o seguinte. Existem essas três definições que são intercambiáveis, ou seja, você pode usar qualquer uma delas, sendo que de preferência matéria é tudo que tem massa e volume. Daqui a pouquinho a gente vai aprender o que significam essas coisas. Então lembre-se, matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. Ou então, matéria é tudo que tem peso e tamanho tridimensional, né? Ou seja, tem três dimensões, altura, largura e comprimento. Ou ainda, matéria é tudo que tem peso e ocupa lugar no espaço. E já que eu disse que matéria é tudo que tem massa e volume, vamos entender o primeiro atributo da matéria, que é massa. Existem várias definições de massa. Quando você chegar no ensino médio ou na faculdade, vocês vão usar definições mais avançadas, mas por enquanto a gente vai usar essa aqui. Pode ser que até o fim do ano a gente consiga mudar essa definição, pode ser que não, a gente precisa ficar por aqui mesmo. Isso vai depender de como é que o ano vai se desenvolver. Mas então assim, a definição mais correta para a gente, num nível que vocês possam entender, né, é dizer que massa é a resistência que um corpo apresenta à mudança de seu estado inicial. Ou seja, massa é a resistência que um corpo apresenta a mudar a direção do seu movimento e mudar a sua velocidade. Se um corpo está parado, ele está com velocidade zero, e você começa a mover ele vai oferecer uma certa resistência. Quanto maior a massa, ou seja, quanto maior o peso, lembre-se que massa é tudo aquilo que tem peso, é quase a mesma coisa que peso, não é a mesma coisa, é quase a mesma coisa que peso. E aí, quanto maior a massa, quanto maior o peso, mais difícil vai ser você conseguir fazer e começar a se mover. Então, por exemplo, você mover uma bolinha de gude, ela está parada, você mover ela, basta um peteleco e ela começa a se mexer. Pode mexer pouco, mas mexe. Ou seja, a resistência que ela tem à mudança do estado inicial, a resistência à mudança da velocidade e a resistência à mudança da direção do movimento dele é pequena. Já um trem é um pouquinho mais difícil. Para você fazer ele estar parado e você fazer ele se mexer, vai ser muito mais difícil. Né? Você vai ter que botar um motor, uma grande força para conseguir fazer ele se deslocar. Então isso quer dizer que a bolinha de gude tem menos massa e o trem tem muito mais massa. Tá ok? Um segundo exemplo é você tentar parar um objeto. Então, por exemplo, se você vê uma bolinha de gude arremessada na sua direção, pode até machucar você, mas é mais fácil fazer ela parar, né? Você bota a mão, ela pode até doer um pouco, mas você faz ela parar. Alguém joga ela para você, você pega ela e para ela, parou o movimento dela, né? Ou seja, você alterou o estado inicial dela. Ela estava se movimento e parou. E já um trem é um pouquinho mais difícil. Você fica na frente do trilho e fica: alô, trem, pare. Por favor, obedeça meu comando, trem, pare. Ó, trem, me respeite. O trem vai pegar e vai te atropelar. Vai te transformar em patê de sangue, né? Então, assim, não adianta você tentar parar um trem sem você exercer uma grande força. E o seu corpo não é capaz disso. O que isso quer dizer? Quer dizer que é muito mais difícil parar o movimento de um trem do que de uma bolinha de gude.
Isso quer dizer que o trem tem muito mais massa do que a bolinha de gude. Quanto mais difícil for para você começar o movimento com o objeto ou parar um movimento de objeto, mais massa ele tem. Quanto mais fácil for para você parar um objeto ou fazer ele se mover, menos massa ele tem. Mas só que essa definição é muito complicada. Já guardem esses conceitos para mais futuramente a gente usar, vocês já sabem. Mas ainda é muito complicado. A gente pode usar uma definição bem mais simples, que por enquanto é a que eu vou cobrar na prova. Vou cobrar nos testes, na prova, e vai ajudar vocês a entenderem também o movimento, a tecnologia, tudo que tem em volta de vocês. Então, daqui até o dia que eu falar que vamos mudar a definição, nossa definição para massa será: massa é quase a mesma coisa que peso. Atenção, não é a mesma coisa, tá? Depois a gente vai ver diferenças. Massa é quase a mesma coisa que peso. Entendam que essa é uma definição meio mequetrefe, que ajuda a gente a entender o problema, mas só que não resolve completamente. Então ela vai ter que ser substituída um dia. Então, mas por enquanto será: massa é quase a mesma coisa que peso. Então, tudo que tem massa, ou seja, peso, é matéria. Aí a gente vê na figura um saco de areia. Se você já pegou um saco de areia para carregar, você viu que é bem pesado. Pega um saco de 20, 40, 60 quilos, você vai ver que é bem pesado. Então, se tem peso, tem massa. Se tem massa, é matéria. Tudo que tem peso tem massa. E a gente vai ver mais pra frente que nem tudo que tem massa tem peso, mas tudo que tem peso tem massa. Então, por enquanto, a gente vai achar que massa é quase a mesma coisa que peso. O segundo exemplo aí é água. Quem já teve a sorte, a maravilhosa sorte de ter que carregar uma lata d'água lá do poço até em casa, na minha época era assim, a gente não tinha encanada em casa, né? Vocês nasceram já com muita facilidade, internet, essas coisas, uma moleza. Mas quem é velho como eu, tinha que carregar a água lá do poço até em casa. Para carregar, você pegava um pedaço de pau, amarrava 2 latas em cada lado, ou carregava a lata na cabeça, uma lata só na cabeça, e era pesado pra caramba. Tenta aí, se você tiver uma lata de tinta em casa, bota bastante água lá e tenta erguer para você ver. É muito pesado. Então a água é muito pesada, é mais ou menos para água doce, né, essa água que a gente toma em casa, mais ou menos cada litro pesa exatamente 1 quilo, ou quase 1 quilo. A água salgada é um pouco mais pesada, né? Então se você tem 20 litros, vão ser 20 quilos, 40 litros são 40 quilos. Então assim, experimentem isso, vocês vão ver que a água é bem pesada. Se tem peso, tem massa. Se tem massa, então é matéria. Lembra, tudo que tem peso tem massa. E a gente vai ver mais pra frente que nem tudo que tem massa tem peso. Mas lembre-se que, por enquanto, massa é quase a mesma coisa que peso. Quase. Lembre-se desse quase. Né? O terceiro exemplo aí, né, tem a foto das pedras. Quem já carregou pedra sabe que pedra é bastante pesada. Né? Quanto maior a pedra, mais pesada ela é. É claro que depende do tipo de pedra. Né? Mas algumas pedras são mais pesadas, outras mais leves, mas todas as pedras são razoavelmente pesadas. Se tem peso, tem massa. Se tem massa, então é matéria. Tá ok? Mas vamos deixar essa brincadeira um pouco mais difícil. Água, areia e pedra é fácil ver que é matéria, porque é fácil ver que elas são pesadas. Mas e coisas muito menores, coisas bem pequenininhas? Será que que são matéria? Será que elas têm peso? Será que elas têm massa? Então, por exemplo, poeira. Será que poeira tem massa? Então, se a gente conseguir pegar um pacotinho de poeira, se você pegar um aspirador de pó, ele junta o pacotinho de poeira, levar esse pacotinho de poeira até uma balança de precisão, que nem está aí na foto, né, você vai ver que você consegue sim pesar a poeira. Você consegue ver o peso dela. Né? Se ela tem peso, ela tem massa. Se ela tem massa, então ela vai ser matéria. Professor, e bactéria? Bactéria tem peso? Será que bactéria tem massa? Sim. As bactérias elas são muito pequenas mesmo, né? Até menores que um grão de poeira, bem menores que um grão de poeira. Então o que a gente pode fazer? A gente pode secar as bactérias. É muito comum quem trabalha com produtos biológicos, fabricantes de iogurte, fabricantes de alguns remédios, comprarem bactérias de fornecedores. Como é que os fornecedores entregam as bactérias? Eles secam as bactérias aguentam ficar sem água durante o tempo, elas formam um meio de resistência, elas ficam sem água, quase param a atividade delas. E aí elas viram um pozinho. Não é um pó de verdade. Se você olhar no microscópio, você vai ver um monte de bactériazinha fechada, né, com um casulo em volta para poder aguentar a falta de água. Né? E aí forma o que? A gente olha por fora, a gente vê um pozinho. A gente que está olhando sem microscópio vê um pozinho. Esse pozinho de bactéria, quando você joga água nele, elas saem do casulo e voltam à atividade normal. Para você fabricar iogurte, fabricar várias bebidas lácteas,
para fabricar vinho e assim por diante, os fabricantes usam isso. Para fabricar vários remédios, né? E até para fabricar venenos o pessoal usa isso. Compra o pozinho de bactéria, joga água ou joga outro produto que ela precise ali, e aí elas voltam à atividade e fabricam o produto que você precisa. Então a bactéria, apesar de ser muito pequena, se você juntar um monte e secar, você consegue pesar sim, forma um pacotinho. Aí tem um pacotinho de bactérias, se eu não me engano, a bactéria para ser utilizada para produzir iogurte, tá ok? E aí, se a bactéria pode ser pesada, quer dizer que ela tem peso. Se ela tem peso, ela tem massa. Se tem massa, é matéria. Agora vamos deixar essa brincadeira ainda um pouco mais difícil. E o gás e o ar? Será que são matéria? Né? Eu não posso transformar o gás em pozinho, né? Nem juntar no pacotinho para pesar. Será que eles têm peso? Será que eles têm massa? A gente pode ver isso facilmente. O gás de cozinha é mais fácil você ver. Quando você tem o botijão em casa, aquele botijão de gás, espero que você ajude sua mãe a trocar, ajude seus pais a trocarem, né? Você carregou ele, e aí você vai ver que quando ele está vazio, ele é mais leve, e quando ele está cheio, ele é mais pesado. Quem dá essa diferença de peso? O gás que estava ali dentro. Conforme o gás vai saindo, ele vai ficando mais leve. Né? Aliás, o botijão cheio é bem mais pesado que o botijão vazio. Então, assim, se você tem uma diferença de peso, alguma coisa teve que dar essa diferença. E a diferença está no gás. Se o gás tem peso, ele tem massa. Se tem massa, também é matéria. E o ar, professor, o ar que a gente respira, é possível fazer isso? É. Na minha época, quando a gente ia para a praia, a gente ia lá na praia de Ramos, para a gente poder boiar, a gente usava como boia. Hoje em dia tem aquelas boias coloridas, bonitinhas, com Bob Esponja, com Superman, com negócio. Naquela época não. Naquela época a gente era tudo pobre e a gente usava pneu aquela câmara de pneu de caminhão, né, que é grandona, como boia. O que a gente fazia? A gente pegava uma bomba de ar e enchia ela de ar comprimido. E aí a gente notava que quando essa câmara de pneu estava vazia, ela era bem mais leve que quando ela estava cheia. Ou seja, não era muito mais leve, mas era bem mais leve que quando ela estava cheia. Né? A câmara de pneu de caminhão cheia, ela é um pouco mais pesada. Para algumas pessoas acham que é muito, outras pessoas acham que é um pouco. É um pouco mais pesada do que ela vazia. Né? E você também pode usar uma balança de precisão para ver isso. Você mede ela vazia e depois mede ela cheia. Você vai ver que tem uma diferença de peso ali. Quem dá essa diferença de peso? O ar comprimido que se injetou ali. Ou seja, o ar também tem peso. Se ele tem peso, ele tem massa. Se ele tem massa, ele também é matéria. Então a gente já entendeu o que é massa, que é o primeiro atributo, que é quase a mesma coisa que peso. O segundo atributo da matéria, ou seja, toda matéria tem massa, tudo que é matéria tem massa e volume. O segundo atributo da matéria é o volume. O volume também é conhecido como tamanho de objeto, mas não é um tamanho qualquer, é um tamanho tridimensional. Ou seja, é o tamanho de um objeto que tem altura, largura e comprimento. Né? É importante a gente entender o que é tridimensional. O espaço tridimensional é aquele espaço que tem altura, largura e comprimento. É o espaço real que a gente vê em volta de nós. Né? Qualquer objeto que tiver 3 dimensões, ou seja, tiver altura, largura e comprimento, vai ter volume. Né? Tem tamanho tridimensional, aí tem volume e, portanto, é matéria. Mas, professor, o que é dimensão? É normal a gente ver em filme de ficção científica, filme de terror, os monstros que vieram dos outros planetas, das dimensão fantasmagórica, né? E dimensão não tem nada a ver com outro universo, não tem nada a ver com mundo paralelo, não tem nada a ver com ET, com fantasma, com zumbi, com seres diferentes, não tem nada a ver com isso. Dimensão é a coisa mais comum que existe no mundo. Dimensão é qualquer coisa que você possa medir. Né, qualquer direção que você possa medir. Se você tiver uma direção que você pode medir, que você pode pegar e medir o comprimento, aquilo é uma dimensão. Então, no nosso universo, existem 3 dimensões do espaço e uma do tempo. Ou seja, você consegue medir essas 4 coisas. Você consegue medir as 3 dimensões do espaço, que são altura, largura e comprimento. Qualquer objeto você consegue medir essas 3 coisas. Na sua casa, você pode medir as 3 dimensões do seu quarto, da sua sala, da sua casa inteira, do seu estojo, da bolinha de tênis que você tem, da sua caneta, do seu lápis, do seu caderno. Você consegue medir as 3 dimensões de tudo isso. Largura, altura e comprimento. Por menor que seja. Ah, professor, mas papel só tem 2 dimensões, largura e comprimento. Não é verdade. Se você for olhar bem, ele pode ser muito fininho, mas mesmo assim ele tem uma finurinha, tem uma alturinha ali, né? Tem uma largurinha ali. Ah, o fio de cabelo não tem dimensão? Tem sim.
Pode ser muito pequenininho, pode ser muito pequenininho, mas tem. Ela tem um comprimento que é mais fácil você ver e a largura e a altura também tem, só que é muito pequenininho. E existe um instrumento, com a régua é difícil ver isso, mas existe um instrumento chamado paquímetro, que parece um alicate, só que ele tem uma régua ali dentro dele, que você consegue medir exatamente a grossura, a altura e a largura de um fio de cabelo. Você consegue medir exatamente a altura de uma folha de papel. Então, sim, todas essas coisas têm 3 dimensões. Tem altura, largura e comprimento. Se tem 3 dimensões, tem volume. Se tem volume, é matéria. Tá ok? Professor, e a quarta dimensão? A gente vai ver isso mais pra frente, mas só lembrando, quarta dimensão é o tempo que você consegue medir com um cronômetro, com um relógio. Tá claro isso? Então a gente vê aí na figura que mesmo objetos muito pequenos como grão de poeira, né, grão de areia, bactérias e fios de cabelo têm dimensão, tem altura, tem largura e tem comprimento. São muito pequenos, mas é possível medir isso, né, usando microscópio, usando instrumentos, pinça laser, instrumentos específicos e paquímetro, você consegue medir a altura, largura e comprimento de cada um desses objetos. Né? Se você consegue medir a altura, largura e comprimento, seja lá de que forma for isso, você tem volume. Você tem 3 dimensões. Se você tem 3 dimensões, você tem volume. Se você tem volume, esse objeto é matéria, tá ok? Mas vamos deixar isso um pouquinho mais complicado. Professor, e no caso do ar? Como é que eu posso provar que ele tem volume? Como é que eu vou medir a altura, largura e comprimento do ar? Realmente é um pouco difícil, mas existe um meio. Você pode colocar o ar ou o gás dentro de alguma coisa e aí medir o volume que ele ocupa, porque o volume dele muda, tá? Na verdade, o ar tem volume e o gás tem volume, só que esse volume muda conforme o lugar onde ele está preso, conforme o vasilhão onde ele está preso, ou a garrafa onde ele está preso. Uma forma fácil de você fazer isso é você pegar e encher um balãozinho desse de festa, uma bolinha dessa de festa, uma bexiga de festa, e encher ela de ar. Não, aí você amarra a pontinha e você consegue medir a altura, largura e comprimento dele. Ou seja, você consegue medir o volume do ar que está ali dentro. Tá? Diferente da água e dos sólidos, do líquido e dos sólidos, tudo que é gasoso consegue mudar de volume, mas mesmo assim tem um volume. Uma outra forma de você fazer isso é você pegar uma seringa, sabe essa seringa de injeção? Tirar a agulha, não vai usar a agulha, prender aquela pontinha da frente com o dedo e aí tentar empurrar o êmbolo. O êmbolo é aquela parte que você empurra até o fim. Você vai ver que você não vai conseguir. Por quê? Porque existe um volumezinho de ar ali que vai resistir a isso. Ele tem um volume. Ele não pode ficar sem volume nenhum. Se ele tem volume, ele tem tamanho tridimensional, e se ele tem tamanho tridimensional, ele é matéria. Então o ar, a gente já viu que ele tem massa, agora a gente está vendo que ele tem volume, então o ar também é matéria. Tudo que é sólido, líquido e gasoso é matéria. Tá ok? A gente vai ver mais para frente que existem outros estados da matéria. A gente já conhece desde da quarta série, a gente já conhece sólido, líquido e gasoso. Existe ainda o plasma, sopa de nêutrons e uma série de outros estados, tá ok? Outros estados físicos da matéria. Mas lembre-se disso, qualquer estado físico que seja matéria, ela vai ter massa e volume. Seja sólido, líquido, gasoso, plasma, qualquer outro estado, eles vão ter massa e volume. Se tem massa e volume, é matéria. Para terminar, só resumindo e lembrar, matéria é tudo que tem massa e volume, ou dizendo em outras palavras, matéria é tudo que tem peso e tamanho tridimensional, ou seja, ocupa um lugar no espaço. Tá ok? Na próxima aula a gente vai ver o que é energia. Um grande abraço.